a Bíblia diz aqui em Abacuque, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, vai dizer assim: Então o Senhor me respondeu: Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Amém? Irmãos, aqui nessa passagem nós vemos a resposta do Altíssimo a Abacuque. Aqui no capítulo 1 nós vemos Abacuque, ele fazendo uma oração, ele se queixando ao Altíssimo. Aqui ele começa dizendo: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que trazas a salvação? Porque me fazes ver a injustiça? Então aqui Abacuque está indignado, ele está ali amargurado, portanto vê injustiça, os seus inimigos zombando dele, vendo maldade, e ali ele faz uma oração clamando, questionando o Altíssimo até quando, se ele não iria fazer justiça sobre os inimigos. E ali o Eterno ele responde e manda Abacuque gravar sobre uma tábua. Que nós vemos, irmãos, que o Eterno ele fala do fim, que a gente sabe que no fim haverá o dia do julgamento, onde vai ser julgado todos os nossos atos bons e os nossos atos maus, ruins. A Bíblia fala que aquilo que o homem semeia, certamente ele colherá. E aqui está dizendo uma resposta do Senhor falando, mandando Abacuque escrever que esse tempo chegaria, esse tempo viria no tempo certo, só que não tardaria. E tudo aquilo que Abacuque achasse de injustiça, que estava demorando, certamente ele cumpriria, só que no tempo certo. Só que aqui nós vemos, irmãos, que aqui no versículo 4 ele fala: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Ou seja, ali vai ter uma retribuição. O justo viverá pela sua fidelidade. O justo viverá pela sua obediência, pela sua justiça, pelos seus atos de justiça, obras de justiça, pelo aquilo que ele fez do seu secreto, aquilo que ele fez ao seu próximo, aquele que ele praticou, a palavra de justiça. Só que aqui nós vemos também que o ímpio viverá pela sua impiedade, ele pagará pela sua impiedade. Isso é, se ele não se arrepender. Porque mesmo que o ímpio ele pratique essa impiedade, nós vemos que sempre há um perdão, irmãos, que a Bíblia diz que aquele que confessa o pecado, abandona, alcança a misericórdia e alcança a graça. Também não se engane, irmãos, porque para todo ato de injustiça, de impiedade, há um limite. Ali você vai pecando, vai praticando a injustiça, a maldade, e ali a taça da ira vai se enchendo ao ponto de transbordar. E quando essa taça da ira do Altíssimo transborda, ali chega o momento do juízo sobre aquela vida. Mesmo que não seja o tempo dessa pessoa ir partir, pagar o preço, mesmo que não seja tempo dessa pessoa morrer. Ali, irmãos, quando passa dos limites, o próprio Altíssimo abate essa pessoa na terra, porque a taça da ira transbordou. Nós vemos, irmãos, que há uma diferença entre o ímpio, entre o pecador e entre o perverso. O perverso é aquela pessoa que ele pratica o pecado, ele peca, porque ele já tem um gênio ruim. E a Bíblia se refere disso. Lá em Apocalipse fala que muitos daqueles que ficaram na grande tribulação, que sofreram pelas pragas, pelas pestes, pelas doenças, mesmo assim essas pessoas não abandonaram a prática da idolatria, da imoralidade, da feitiçaria. Mesmo sofrendo as consequências, irmãos, essas pessoas endureceram o coração, elas não se prostraram, não reconheceram a soberania do Altíssimo. Então esse é o perverso, aquele que tem prazer em ver o sangue de inocente, aquele que tem prazer em ver o outro caindo e fazer maldade, aquele que tem prazer na desgraça do outro, na destruição, em fazer o mal. Esse é o perverso. E a Bíblia diz, irmãos, que aquilo que o homem planta, ele colhe. Então há um tempo certo para a colheita. Cada um de nós passa por uma colheita, seja de uma colheita boa, de obras boas ou obras ruins. Só que ali tem um limite, irmãos. Ele vai nos perdoando, ele vai nos dando tempo.
Mas quando essa taça se enche, aí vem o juízo sobre as nossas vidas. O 3 fala, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere. Ainda que demore, irmãos, de você ver a justiça, espere. Às vezes você está sendo injustiçado, às vezes você está sendo caluniado, perseguido, mas isso faz parte, porque o próprio Messias diz, no mundo terás aflição, mas tem de bom ânimo. Então isso, irmãos, isso é normal. Todos nós passamos por uma perseguição, por aflição, por tribulação. Só que aqui nós estamos falando da impiedade, do ímpio que pratica a injustiça, aquele que trama o mal do próximo, aquele que aparentemente, irmãos, ele está reinando sobre o justo, ele está dominando ali, ele está cantando vitória sobre aquele que está na presença, sobre aquele que está no caminho reto. E não se engane, porque a Bíblia diz que o ímpio, ele passará como a erva, ele passará. Quando o vento bater, quando o sol vier, murchará essa erva e ela logo secará. Então não tenha inveja do ímpio que está ali prosperando injustamente, com coisas injustas, ganhos desonestos. Não tenha inveja daquele que está prosperando no pecado, no lamaçal. Não fique indignado ao ver a injustiça, a impiedade, talvez sobre a sua casa, sobre você, sobre a sua família. E não acontece nada. Porque a Bíblia mesmo nos diz, irmãos, que o nosso Criador, ele é melhor do que aquele juiz iníquo. De tanto aquela senhora, aquela viúva ali, pedir para ele fazer justiça. De tanto ela importunar, ele fez justiça. Sendo iníquo, sendo ímpio. Quem dirá o nosso Pai Celestial que é bom, que é o justo juiz? Ele julgará aos seus filhos. Ele julgará a causa dos seus filhos, que clama a ele dia e noite por justiça. Só que a justiça não cabe a nós. A justiça, irmãos, não cabe a mim, não cabe a você. Mas ele mesmo diz que a vingança pertence a ele. A vingança pertence a ele e ele retribuirá cada um de acordo com aquilo que foi feito, irmãos. Então o que nós temos que fazer é esperar. O que nós temos que fazer é seguir a nossa vida. É andar no caminho de retidão, porque aqui como diz, mas o justo viverá pela sua justiça. Aquele que for justo viverá pela sua justiça, viverá pela sua fidelidade. Então o que cabe a nós, irmãos, é andar num caminho reto, de justiça, de retidão, no caminho de obediência. Tirar de nós, irmãos, a rebeldia, porque toda rebelião, toda rebeldia é de origem de Satanás, de origem satânica. E andar assim no caminho de humildade, porque o justo viverá pela sua fidelidade. E aquele que foi fiel até o fim herdará a coroa da vida. Amém?